Vamos para a reta final da nossa entrevista do dia, que é com Alexandre Fernandes, presidente do SAMAI. Hoje essa entrevista vai longe, porque tem assunto, minha pauta aqui não termina. Alexandre, já falamos ali da coleta seletiva, você falou da situação como é que está agora, e tem um projeto de futuro que é a coleta de lixo como um todo, que prevê inclusive a coleta seletiva e que prevê também a colocação de muito mais containers na cidade. Esse edital de licitação, ele está sob júdice, como a gente falou, e por conta de que 3 empresas de situações diferentes entraram com recurso, ganharam liminar na justiça para participar do processo, sendo que 2 dessas empresas, inclusive, já tiveram as suas propostas abertas e com um valor que colocariam elas como vitoriosas. A justiça, aí você me corrige, ela determinou numa das ações que a licitação devia prosseguir, mas o SAMAI, por prudência, decidiu por não prosseguir. Nos explica o que está acontecendo. A situação não é essa, Alexandre. De fato, nós temos empresas autorizadas a participar da licitação através de decisões liminares. Sim. O que não significa a condição do SAMAI de avançar no processo e contratar, homologar a licitação e contratar qualquer uma que seja. Porque estas decisões liminares não julgaram o mérito, não definiram o processo como um todo. Simplesmente colocaram habilite-se e posterior a esse fato, nós precisamos de fato agora das decisões judiciais, que ainda não existem, para poder dar continuidade numa futura homologação e contratação de uma empresa. Não há decisão para prosseguimento do processo. Há decisão para abertura de envelopes. Só fazer um parênteses. Eu até nesse ponto eu concordo com a posição do SAMAI. Obviamente, se tem um caráter liminar, daqui a pouco dá uma reviravolta lá, um problemão. Mas numa das sentenças, o juiz não determinou que a licitação prosseguisse? Não, o juiz colocou inclusive que a decisão de continuidade ou não do processo é uma decisão da administração. Eu tinha entendido diferente. Então há sim uma recomendação do Ministério Público no sentido de que o processo prossiga. A recomendação é do Ministério Público, não do Poder, não da Justiça. Exato. Porém, nós temos hoje uma situação de insegurança jurídica criada no processo como um todo. Não temos a condição de contratar A, B ou C, em função das decisões liminares serem apenas para habilitação no processo. Qualquer empresa que for contratada hoje, no dia seguinte, nós teremos as demais empresas se manifestando contrárias àquela contratação, porque hoje todos entendem que têm o direito de serem contratados. Então, até que nós tenhamos uma decisão de mérito, até que o processo siga na justiça, nós entendemos por bem e por segurança, mantê-lo suspenso, até que, porque agora a decisão não é mais minha enquanto presidente da autarquia, a decisão vai ser do juiz no sentido de definição de quem está apto ou não a ser contratado ou a licitação homologada, enfim. Então, eu posteriormente cumprirei uma decisão judicial, não está mais nas minhas mãos. O que nós precisamos é que essas decisões aconteçam de forma mais rápida possível, da forma mais ágil possível, para que nós possamos ter de fato uma licitação homologada com uma empresa contratada e que a gente possa avançar nesses serviços da forma como nós planejamos lá atrás, para que a gente evolua na prestação do serviço, né? Então essa é a situação de momento. Sem entrar no mérito das brechas ou fragilidades do edital que permitiram que essas liminares aconteçam, isso que a gente cobra do Poder Judiciário, porque que ele deu uma resposta rápida. Eu também concordo nesse quesito com o SAMAI, porque não faz sentido, vai se meter contrata uma empresa A e aí se reverte a decisão, e isso não é incomum, pelo contrário, no Poder Judiciário, e aí o problema tá maior. Então o que o Poder Judiciário tinha que dar uma resposta mais célere a essa situação? Ou seja, SAMAI, é o seguinte, é a fulana mesmo que está certa, ela vai concorrer e pronto. Aí o SAMAI vai ter que acatar. Exato. Qual é o prazo que o jurídico do SAMAI, ou da Comissão de Licitação, avalia que o Poder Judiciário pode dar essa resposta que a sociedade tanto precisa? Nós continuamos trabalhando tanto na coleta de resíduos orgânicos, como na seletiva e como na gestão de containers, da forma como vínhamos trabalhando. 2 situações com contrato através de dispensa de licitação, contrato emergencial, e na questão de containers o contrato já existia e continuamos trabalhando dessa forma. Porém, nós precisamos avançar nos serviços, melhorar o serviço. A
As próximas ações, a partir de agora, desse início de ano, elas consistem também em solicitar, tanto ao Poder Judiciário local, como as outras esferas de juízo, que peticionar na ação que haja uma decisão efetiva para que a gente possa dar continuidade ao processo. Infelizmente, não há prazos e nós não temos prazos estabelecidos para que hajam essas decisões. Então temos que, de fato, aguardar, pressionar até certo ponto, dentro do que nos compete, mas aguardar que as decisões sejam tomadas para que nós possamos avançar no processo. E com relação ao Ministério Público, que também está acompanhando o processo de perto, eu vejo como natural, de fato, é função do Ministério Público acompanhar, fiscalizar, solicitar documentos, informações, como vem fazendo, e a nossa missão, nossa função é executar o serviço, executar os contratos e fazer com que o serviço seja prestado, né? Então, vejo que todo mundo vem trabalhando para, da melhor forma possível, da forma mais rápida possível, termos um resultado e gerar os melhores serviços para a cidade. O Ministério Público está questionando também esse novo contrato emergencial da coleta de lixo reciclável? Não. O Ministério Público solicitou informações com relação ao edital de coleta de resíduos, que normal, está judicializado. Mais amplo, solicitou informações nesse sentido e com todas as questões relacionadas a esse processo. Agora, com relação a esse contrato de coleta seletiva, não tenho conhecimento. Porque eu vi alguma informação que o Ministério Público questiona que os valores são superiores, que era pago inclusive pela Blumeterra ali atrás com relação ao Sanepar. Houve uma solicitação de informações com relação lá ao primeiro contrato emergencial no início de 2017, mas essas informações foram apresentadas, os depoimentos foram dados e esse procedimento foi arquivado. Então se comprovou que está tudo dentro da regularidade, enfim, e esse procedimento lá atrás foi arquivado. Mas recentemente a comissão de licitação, a diretoria do SAMAI, teve lá no Ministério Público conversando com o promotor Gustavo Meirelles. Continuamos apresentando as informações com relação ao edital de licitações, em função da situação estar suspensa e tudo mais, tivemos apresentando essas informações. E o promotor cobrou essa questão que o processo, que o edital deveria andar independente dessa indefinição? Foi uma recomendação, foi recomendado nesse sentido, é um entendimento que deveria se prosseguir mesmo com essa situação colocada, mas o entendimento hoje que nós temos é no sentido de que a insegurança jurídica é muito grande na continuidade do processo como está e mantivemos pela suspensão do processo até que haja uma decisão de mérito do juiz. Me responde, eu não tenho, essa informação, então é importante para fazer o esclarecimento. O Ministério Público está questionando uma eventual contratação, construção do centro de distribuição que o SAMAI pretendia fazer, aos moldes que a Prefeitura tem ali na região da Itupava Central, se não me engano? Na verdade, não está questionando ainda, está solicitando informações com relação ao processo licitatório nos moldes do CIAD que a Prefeitura de Blumenau tem, um processo uma ação que foi tomada pela Prefeitura já desde 2014, com grandes resultados já apresentados, e nós estamos copiando a ideia, e eu sempre digo que o que é bom, o que funciona tem que ser copiado, trazendo esse modelo para dentro do SAMAI, para que a gente tenha um gerenciamento melhor das nossas estruturas, dos nossos estoques, dos nossos materiais. Afinal, nós compramos e gastamos muito com materiais relativos ao saneamento, ao abastecimento de água, são tubulações, são outros itens que custam muito caro e precisam ser muito bem gerenciados. Então, estamos reformatando o modelo de gerenciamento de estoque para que a gente possa ter uma economia, um controle mais adequado, uma armazenagem mais adequada e possa ter resultados positivos financeiros nesse sentido. Então, há uma solicitação do Ministério Público pedindo informações, documentação, processo licitatório, enfim, mas não propriamente questionamento, sim uma solicitação dos dados, do processo e tudo mais, nesse momento. O SAMAI chegou a lançar um edital de licitação, o que prevê esse edital, que valores nós estamos falando? É um edital de licitação onde a empresa vencedora será responsável por toda essa gestão, armazenagem, controle,
avaliação das características dos produtos são adequados ou não. É uma licitação que inclui também a gestão da nossa balança de pesagem de toda a área de coleta de resíduos. Ou seja, nós pagamos um contrato de lixo por toneladas coletadas e nós pagamos um destino final também por toneladas destinadas ao aterro em busca. Então, toda essa gestão de balança, de controle, de sistemas, então esse contrato serve para todos esses serviços, todo esse rol de serviços, e a licitação ela fechou aproximadamente em R$750 mil ano. Esse é o valor que fechou, mais ou menos, é o valor aproximado que fechou a licitação. A licitação ocorreu nos últimos dias do mês de fevereiro, mas em princípio tudo a licitação já foi feita, já tem um ganhador? Já foi feita, não houve questionamento, impugnações por parte da empresa, não houve questionamento à época por conta do Ministério Público. Houve bastante interessados? Duas empresas participaram, o processo não finalizou ainda, está em fase de recurso contra recurso. Não tem vencedor ainda. Não tem vencedor ainda, mas o valor que se chegou é aproximadamente em torno de R$750 mil ano, o valor desse contrato. Para finalizar, para finalizar essa parte, que ainda tem uma questão política que eu preciso abordar contigo, uma situação que aconteceu não na sua gestão, mas na gestão anterior, mas já na gestão do prefeito Napoleão Bernardes, era com relação à gestão financeira. Se eu não me engano, a empresa era Atlantis, se eu não me engano. Houve um questionamento, não sei se foi no Ministério Público ou do Observatório Social, houve uma avaliação de uma própria comissão interna do SAMAI, dizendo que ali tinha algum problema. Como é que está aquela situação? São fatos de 2014 e 2015 de contratos à época que não existem mais esses contratos. Né? Não existem mais? Não, esses foram contratos à época. Hoje existe contratos, sim, um deles de gestão comercial da autarquia com a empresa Atlantis, mais com uma licitação de 2016, se eu não me engano, um contrato que inclusive nós revisamos, readequamos. Foi um trabalho que nós fizemos com outros tantos contratos ao longo de 2017, para que nós pudéssemos adequar valores pagos à nossa realidade financeira. A gente vem de uma dificuldade financeira aí grande nos últimos anos, como todo mundo, né? Então, inclusive, os contratos foram readequados, os serviços foram suprimidos para que nós pudéssemos reduzir valores pagos nos demais serviços sem prejudicar tanto o serviço prestado, mas adequar as nossas condições de pagamento aos serviços que nós temos contratados. Esse contrato, inclusive, nós reduzimos no ano de 2017 em 25,75% o valor dele, suprimindo alguns serviços que eu entendi que são necessários, mas para o momento não eram prioridades. Então vamos dar prioridade a outras ações e depois a gente retoma ações nesse sentido, né? Então, com relação a isso, existem análises também com relação a passado, mas não tenho mais informações de como estão correndo isso, aquilo, no sentido de inquéritos ou tudo mais, né? Não tenho essa situação, porque isso se refere, acredito, a contratos de 2014, 2015 que não existem mais, né? Alexandre, agora, eu acho que é importante esses esclarecimentos à sociedade, que se tem essas pendências, então é bom deixar claro. Eu fiz as perguntas com as informações que eu tinha, e o Alexandre Fernandes esclareceu aí toda a nossa audiência. Para encerrar sua participação, já agradecendo, já estourando tudo quanto é tempo, eu não posso deixar de perguntar sobre política. O Alexandre Fernandes sempre foi o braço direito, o braço esquerdo do prefeito Napoleão Bernardes. O senhor é amigo pessoal dele, o senhor sempre coordenou a campanha, o senhor foi coordenador geral e tal, das duas campanhas vitoriosas de Napoleão à prefeitura. Eu imagino que não sei se já estava na época de vereador, já estava? Já estava, desde 2000. E o homem está na boca para deixar a prefeitura para participar da disputa eleitoral em 2018, deve deixar, se tudo confirmar, no dia 7 de abril, a prefeitura. E a pergunta que quer saber: o senhor fica no SAMAI, o senhor permanecerá como fiel escudeiro de Napoleão Bernardes, o senhor vai trabalhar na campanha de Napoleão, seja ela para o Senado, para vice-governador, para governador, ou o que aparecer? Bom, Alexandre, no caso de uma saída, de uma renúncia do prefeito, nós, naturalmente, né, o projeto terá que ser conduzido, efetivado aí, mas eu acredito que por muitas pessoas,
por se tratar de um projeto que não é mais em nível municipal, local, em nível estadual. Então, né, nós precisaremos aí do comando partidário estadual envolvido, outros prefeitos envolvidos, mais pessoas envolvidas nesse projeto. Naturalmente, sempre ajudei, sempre vou ajudar, mas acredito que me foi dada uma missão de condução hoje do SAMAI e acredito que a necessidade da minha permanência lá por um período maior. Então, agora, em caso de renúncia, nós teremos o vice-prefeito Mário assumindo, e aí depende dele também a nomeação e a minha manutenção lá, né? Não é de livre escolha minha. Então, mas eu acredito que se esse for o entendimento, se tudo isso acontecer e esse for o entendimento do vice-prefeito Mário, eu estou à disposição para continuar também. A minha vontade nesse momento não é de conduzir o processo político, até porque eu acredito que será um processo muito maior do que o que a gente teve acostumado a fazer até hoje, e nós precisaremos de muito mais pessoas, muito mais experiência para conduzir o processo. Napoleão vai se virar sozinho, sem você por perto? Com certeza, com certeza. A equipe toda é muito boa. Maravilha. Alexandre Fernandes, eu quero te agradecer. Essa entrevista foi mais extensa. Tinha muitos assuntos, provavelmente ficaram muitos assuntos também pelo caminho, mas tinham vários pontos de esclarecimento. Esse é o nosso papel como jornalista, é o nosso papel no Informe Blumenau, que está gravando essa entrevista aqui na Rádio Nereu Ramos, para que tivesse espaço para a gente discutir. E a questão do SAMAI afeta diretamente com os serviços que trabalham a toda a população, de uma forma maior, uma forma menor, e esse era o nosso papel. Eu quero te agradecer aqui pelas palavras, pelas informações que você prestou. Eu agradeço mais uma vez a oportunidade, estamos sempre à disposição, né? Peço desculpa caso a gente não tenha conseguido tratar de algum assunto específico, mas o SAMAI e eu estamos à disposição aí em qualquer momento para atender, tirar as dúvidas e avançar aí no que for possível, que é a nossa obrigação enquanto gestores públicos. Maravilha, esse foi Alexandre Fernandes, presidente do SAMAI. Estouramos todos os tempos, vamos para um rápido intervalo, na sequência tem o esporte aqui na Nereu.